A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou Jesus: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-a e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Perdão, gente. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, aleluia. Que palavra tremenda. Só que aqui o que a palavra nos desperta, né? Às vezes a gente caminha com Jesus e tem uma observação aqui, que a palavra diz que o Senhor Jesus, e logo ordenou Jesus. O Senhor Jesus não perguntou se os discípulos queriam ir, não os convidou para ir, não deu opção a eles, né? Se quisessem, se pudessem, não, ele ordenou, vai. Ele deu uma ordem, ele ordenou, ele mandou que fossem. Eles foram, tiveram que ir e ficou orando. O Senhor Jesus às vezes manda a gente ir para determinada missão, determinado lugar, e fica observando para ver qual é a nossa reação. E aqui, uma outra observação clara, né, importante que a gente tem, é que quando Jesus veio chegando, andando por cima das águas, eles assustaram, porque eles estavam no mar, já estava, né, eu creio que já estava escurecendo, não sei, estou pensando, né, que já estava noite. E eles estavam ali já à espera, né, sem saber se Jesus ia até eles, ia encontrar com eles. Eu não sei o que passava na cabeça dos discípulos. E o vento começou a vir, o mar começou a agitar, as águas começaram a entrar no barco. E eles começaram a temer. Aí, quando viram Jesus, eles acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus, porque o medo não deixa a gente reconhecer Jesus. O medo faz confusão na nossa mente. O medo assusta. E o susto, né? Deixa a gente vulnerável, deixa a gente inseguro, deixa a gente amedrontado. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eu creio, né, que eles ficaram amedrontados, assustados, inseguros, com medo. Tanto que o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, porque o medo, a dúvida, a insegurança faz a gente ter desânimo, a gente desanima, a gente fica
com o nosso ânimo lá embaixo, a gente vai caindo, né? Então, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Quer dizer, levanta a cabeça, sou eu estou com vocês, eu vim ao encontro de vocês. E é o que muitas das vezes acontece conosco também. Às vezes as lutas são tanto porque quando o Senhor Jesus mandou, o que que acontece? A gente começa a pregar, a gente começa a jejuar, a gente começa a fazer a obra, a gente começa a fazer, a orar por pessoas, por nossa família, começa a louvar, começa a adorar o Senhor, o inimigo levanta. Então, o vento contrário vem, como veio ali. Vem vento, vem mar agitado, vem tantas coisas, e às vezes vem muito de uma vez só, e a gente às vezes não suporta. Aí a gente começa a desanimar, a gente começa a ter medo, a gente começa a ficar desanimado, a gente começa a ficar inseguro, porque a gente não vê Jesus ali, a gente olha só para a tempestade, a gente olha só para o mar agitado, que são as coisas que acontecem, são as circunstâncias que acontecem. Então a gente foca ali, esquece de focar em Jesus. Por isso que eles acharam que era um fantasma, porque a atenção deles estava voltada para o problema. Conforme a nossa, muitas das vezes, fica voltada para o problema. Não fica voltada para Jesus, porque quando os nossos olhos estão em Jesus, a gente consegue vencer o medo, a gente consegue vencer a insegurança, a gente segue em frente, porque a gente está olhando para o Senhor. Então, quando ele vem, a gente sabe que é ele, a gente não pensa que é um fantasma. Mas mesmo assim, né? Então, e o Senhor gosta de ousadia. O Senhor quer que nós sejamos ousados. Por isso ele estendeu a mão para Pedro quando Pedro afundou e clamou: Senhor, salva-me. Porque ele conhecia Pedro. Pedro era ousado, o único que desceu do barco para ir ter com Jesus, para andar por cima das águas. O que é andar por cima das águas? É vencer os obstáculos, é fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então, a gente precisa olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente não afunda. Mas mesmo se nós afundarmos, é só clamar ao Senhor Jesus. Porque Ele estende a mão, Ele está por perto. Ele está sempre por perto. Então, que guardemos isso hoje em nossos corações. Que Jesus está por perto. Que não precisamos temer a circunstância, não precisamos temer o vento, o mar agitado, porque Ele é o dono. Foi isso que Ele disse. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque a palavra fala que o Senhor repreendeu o vento. Aqui fala, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, quem acalma o vento é o Senhor. Quem acalma o mar agitado é o Senhor. Então, se Ele está conosco, nós não precisamos temer. É só clamar, é só conversarmos com Ele. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Senhor, eu sei que estás aqui. Senhor, o Senhor é o guarda fiel de Israel. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é que me socorre, eu posso tudo no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente vence. Amém? E que fique essa palavra aí para os nossos corações, que possamos andar por cima das águas sem afundar, né? Sabendo que o Senhor está conosco. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele é quem sustenta a gente, Ele é quem sustenta a nossa fé. E que possamos pedir ao Senhor que nos dê mais fé, que Ele aumente a nossa fé. E a gente aumenta a nossa fé orando, é buscando comunhão com Ele, é confiando nele, é adorando e continuando fazer a obra, continuando pregar a palavra, continuando louvar, continuando orar, continuando confiar nele.
o tempo todo. E tudo que a gente pode fazer, nos consagrando, jejuando, tudo, isso é que aumenta a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, a nossa confiança nele. Amém, meus irmãos? E mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like, dê o joinha, compartilhem, comentem. Vamos levar a palavra do Senhor para outras pessoas, não é? Porque quando dá o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, o canal entende que o conteúdo é bom e envia para outras pessoas. E assim vai crescendo o ID do Senhor, amém? Vamos aí ajudar, né? Todos. Vamos ajudar a fazer aí a obra do nosso Senhor. Há muitas pessoas precisando ouvir uma palavra do Senhor para entender, né? Que o Senhor ama elas. Todos nós precisamos entender isso, que o Senhor nos ama, que Ele está sempre conosco e que depende de nós manter Ele perto de nós com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa fé, com a nossa comunhão, com a nossa intimidade com Ele. Amém? E que fique essa palavra aí para meditação nossa, né? E até a próximo vídeo, até a próxima meditação, amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?